Aí vamos para versículo 2, voltando lá, João capítulo 6, versículo 2. Seguia-o uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Irmãos, a numerosa multidão seguia Jesus por causa da cura dos enfermos. Isso mostra como a humanidade está doente. Apesar de tudo parecer normal, todos ocupados com seu trabalho, com o pão de cada dia, para garantir do seu futuro, porém, irmãos, todos estão doentes e carentes. Só mesmo quem vai para a rua orar pelas pessoas, você percebe o quanto as pessoas estão carentes, o quanto as pessoas estão doentes, precisam de cura. Por isso, irmão, Jesus, quando veio aqui na terra, em Mateus 9, dê uma olhada, na Mateus 9, ele se preocupou tanto com a humanidade, ele não alugou uma escola para ensinar os seus discípulos, ele foi para a rua, né? Versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É para estabelecer o governo de Deus na vida dos homens. Irmãos, nós fazemos a mesma coisa. A nossa missão como igreja é pregar o evangelho do reino. Não é só um evangelho de sair do inferno e ir para o céu, não. Nós estamos pregando o evangelho em que Cristo precisa encabeçar sobre a vida das pessoas, né? Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, as pessoas estão doentes, ainda que estejam sadios fisicamente, irmãos, mas emocionalmente e espiritualmente estão doentes. Vendo ele, Jesus, né, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, né, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, por isso nós precisamos pregar o evangelho do reino. E versículo 37 diz: então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, a necessidade é muito grande das ruas, e os trabalhadores são poucos. Por isso, irmão, o Senhor começou a nos incomodar, né? Incomodou o irmão Dong, começou a usá-lo para dizer para nós: nós precisamos de colportores, nós precisamos de SEAP para formar mais colportores, precisamos de trabalhadores nas ruas, né? E graças a Deus que em 2017 para frente o Senhor nos agraciou com a colportagem dinâmica. E hoje nós temos mais de 500 colportores trabalhando todos os dias. E nós temos vários irmãos como colportores parciais, né, nas igrejas, fazendo o mesmo trabalho, porque, irmãos, nas ruas estão as pessoas que estão doentes, precisam, né, do evangelho do reino. Por isso, irmãos, estamos chamando mais e mais pessoas para a seara. Vai para a SEAP, vai para o PAC, né, para que você também se torne um desses trabalhadores. Não necessariamente você precisa deixar emprego, não necessariamente você pode ser um desses trabalhadores, né, na seara do Senhor. Claro que o Senhor precisa de muitos, né, que dediquem todo o tempo para isso, porque a necessidade é muito grande, e, né, a seara já branqueja, né, a colheita já branqueja. Vamos colher, né, essa seara. Então aí Jesus, vamos lá, vamos terminar. Jesus subiu ao monte. Irmãos, o que é monte? É muito significativo aqui. E Jesus
não estava no mar, ele subiu ao monte. O monte representa uma posição elevada em relação ao mar. A verdadeira comida que satisfaz o homem, a comida que perece, que satisfaz o homem, está no mar. Mas a verdadeira comida que satisfaz o homem, irmãos, não está no mar, está no monte. Por essa razão, irmãos, o apóstolo João quer nos levar toda hora para cima. Não vamos ficar aqui na esfera da terra. Sobe para aqui. Tem uma porta aberta no céu. Não fica olhando todo dia para o chão, né? Levanta os olhos. Sobe sobre as asas de uma águia, para você olhar de cima para baixo, né? Então vamos para o monte. Ali está o pão que satisfaz. Aí versículo 4, como diz: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Você já percebeu que João, quando menciona alguma festa dos judeus, ele não especifica qual festa é, com exceção da Páscoa. Toda vez, né, que fala da Páscoa, ele especifica, porque, irmãos, a Páscoa tem tudo a ver com o Senhor Jesus, porque o nosso Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal, que foi imolado para realizar a redenção pelo homem pecador, e pelo seu sangue derramado na cruz, irmãos, Deus obteve a nossa eterna redenção. E a sua carne se tornou a nossa verdadeira comida, o nosso alimento, né? Suprimento de vida, para nós podermos viver por meio dele. Dá uma olhada em 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Senhor Jesus: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Irmãos, nós hoje, antes, vivíamos uma vida levedada. Fermento aqui representa pecado, né? Pode representar, irmãos, vários ensinamentos maus, né? Religiosos, mas que não produzem vida, e também podem representar, né, ensinamentos que leva a fermentar, como rebelião, coisa desse tipo. Pois hoje, irmãos, nós vivemos uma vida de pães asmos. Nós vivemos, né, sem fermento, sem pecado e sem nada que nos levede. Nosso coração é puro para com o Senhor, é limpo para com o Senhor. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Irmão, nós não usamos mais da maldade nem da malícia, meios escusos, meios das trevas para fazer as coisas. Irmãos, hoje nós estamos na igreja e sim vivemos com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós fazemos tudo na luz, irmãos, tudo com sinceridade e tudo com verdade. Irmãos, essa é a vida da igreja. Amém? Possivelmente, irmãos, a multidão concorreu, né, até Jesus. Queriam aproveitar Jesus, seus últimos dias antes de ir para a Páscoa, porque toda festa da Páscoa eles sabiam que Jesus sobe a Jerusalém. Por isso que a multidão queria, antes dele subir a Jerusalém, queriam algum benefício, serem curados, né, serem atendidas as suas necessidades. Por isso que a multidão se afluiu. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Vamos lá. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto
para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Por que Jesus perguntou para Felipe? Quem sabe? Ele tinha tantos discípulos, por que perguntou para Felipe? Quem sabe Felipe era de que cidade? Está aqui em João 1,44. De que cidade era Felipe? João 1,44, dê uma olhada. Os adolescentes me respondam. De que cidade era Felipe? João 1,44, já dei a dica. Felipe era de Betsaida. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, era ali naquelas redondezas. Então, por que Jesus perguntou para Felipe? Porque Felipe conhece cada canto ali da região. Felipe, tem algum lugar para comprar pão? Tem alguma vendinha aqui? Tem algum supermercado para comprar pão, né? E Felipe falou, né? Então, por isso que perguntou para Felipe, né? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, né? E Felipe era um dos primeiros a serem chamados, né? Vocês viram lá em João capítulo 1. Então Jesus, irmãos, com esse episódio, ele queria mostrar aos discípulos que no reino dos céus não se segue a lógica humana, pois ele pode operar algo sobrenatural. Por isso, irmão, se você vive a vida da igreja ainda seguindo a lógica humana, a sua vida cristã segue uma vida lógica, na lógica humana, irmão, tudo acontece na lógica humana. A igreja que eu administro, eu sei administrar na minha habilidade humana, irmãos, então não vai sair disso. Quando vierem 5.000 homens, a multidão de 5.000 homens, você não terá mais condições de alimentar, não é isso? Irmãos, nós precisamos ver, irmãos, que nós não estamos mais, não fazemos parte de um grupo religioso na terra. Não somos um grupo religioso humano. Nós estamos no reino dos céus. E o reino dos céus, irmãos, sobrepuja a limitação humana. O homem não consegue atender a necessidade do homem. Mas, irmãos, o reino dos céus, nós temos o rei do reino dos céus que pode atender, sim. Por isso, irmão, não podemos nos conformar, nos acomodar na estrutura religiosa, né? Na lógica humana. Tudo está muito bem, né? Domingo de manhã vou para a reunião, administro a igreja, eu sei liberar uma mensagem, sei falar, cuidar dos irmãos, cuidar dos casais, cuidar dos jovens e tal, e não passa da lógica humana. Então nada sobrenatural nunca vai ocorrer. Graças a Deus, irmão, nós estamos no reino dos céus. Então Jesus queria ensinar os seus discípulos, não se limita pela lógica humana, não se limita pelo limite humano. Eu posso fazer muito mais do que isso, tá?